para ver se está permitindo certo, se a música está entrando. Obrigado, Inês. Um abraço, cara. Tchau.
Boa noite a quem já está presente, muito boa noite. Mais uma oportunidade, Ernesto. Agradecemos a Jesus por isso, pelos nossos encontros e os nossos reencontros. Boa noite, Rogéria Campos. Saudade é mútua. Gente que está acostumada a estar trocando uma energia pessoalmente com vocês. Realmente a gente está aí cumprindo as nossas responsabilidades dentro do que a tecnologia nos permite, mas muita saudade dessa vibração, dessa energia que a gente troca sempre com vocês. O som está saindo bom para vocês aí? E volta, é aquele abraço mesmo, aquele abraço de cinto de segurança, levantando o primeiro braço esquerdo, que aí fica de coração com coração. Eu também amo a Ave Maria, uma música que é extremamente sublime para mim. Vamos lá, chegamos no nosso horário, são 19 horas e 15 minutos, deixa eu desligar o som. Seguindo, agradecendo mais esta oportunidade de estar aí com a Casa Atmos, agradecendo o convite, a oportunidade do nosso serviço e principalmente agradecendo a Jesus por permitir este nosso reencontro. Vamos fazer a leitura da página inicial do livro Gotas de Esperança. Vamos abrir aleatoriamente para que os nossos mentores possam escolher a página devida para este momento.
Você marca a sua vida. Tudo que você faz ou diz traz a marca da sua personalidade. Em todo lugar você está dando um recado pessoal. Somente você pode fazer como faz. Ninguém mais. Sai de você uma vibração inconfundível. Deus o vê assim. Para ele, você é o único em todo o universo. Sua marca é conhecida por ele. Seu rastro é diferente de todos os demais. Deus tem com você uma ligação também única. Ama-o de maneira própria. Você e Deus formam uma unidade de profunda beleza. O amor de Deus lhe flui de uma forma que só você sabe sentir. Foi o amor de Deus que o fez inconfundível. Então vejamos entre bilhões e bilhões e bilhões e trilhões de criaturas do Pai. Ele nos conhece a todos, com todas as nossas características, nos ama a todos e conhece exatamente todas as nossas necessidades. Isso só faz redobrar a nossa confiança, por mais que estejam ocorrendo coisas desagradáveis no mundo, mas de certo que muita coisa positiva a humanidade vai estar tirando disso. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre e Senhor, e a todos os nossos anjos, nossos mentores espirituais, em cada um desses lares que agora se unem nesta prece. Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre amado, agradecidos somos todos por mais esta oportunidade, deste encontro nesta noite, onde estaremos estudando mais um pedacinho da tua doutrina, da doutrina maravilhosa que tem tanto nos contribuído para a nossa reforma íntima. Senhor, rogo, Mestre querido, que através dos teus emissários de luz, presente em cada um desses lares, possamos ampliar as nossas sensibilidades, possamos esquecer o mundo lá de fora pelos próximos minutos e ter o auxílio na interpretação de cada parte do estudo. Obrigado, Senhor. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Como foi dito, tema escolhido para esta noite, Allan Kardec, Vida e Obra. Em 6 de junho de 1415, morre executado na fogueira pela Santa Inquisição Jan Hus. Jan Hus, natural da Boêmia, atual República Tcheca, foi um teólogo, um filósofo, um educador, um sacerdote. Foi um dos precursores da reforma religiosa. 100 anos antes de Martim Lutero. Foram as suas ideias que o levaram, inclusive, à fogueira, pois contrariava a Santa Igreja. Foram as suas ideias que 100 anos depois Lutero levou adiante e conseguiu fazer a reforma. Alguns séculos depois, estamos agora na virada do século XVIII para o século XIX. E, na proximidade do planeta, ocorre uma grande reunião da mais alta hierarquia espiritual, comandada, dirigida pelo próprio coração misericordioso do Cordeiro. Ali estavam deliberando sobre as missões do século vindouro e os missionários responsáveis por essas missões. Dentre as missões, aquela que faria cumprir uma promessa de Jesus. Quando disse, lá está relatado no Evangelho de João, muitas coisas ainda tenho por vos revelar, mas não podeis suportar agora. Quando assim for, o Espírito Verdade vos revelará. Era a hora da revelação.
a escolha daquele que seria o missionário para trazer ao mundo o codificador, o consolador prometido, o que seria o codificador da obra. E o Espírito, dentre os discípulos de Jesus, o discípulo escolhido foi justamente Jean Hus, que retorna à carne em 3 de outubro de 1804, com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, nascido na cidade de Lyon, na França, filho de uma família de classe média alta. O seu pai era um juiz e aos 10 anos incompletos, ele é enviado para a Suíça, ao castelo de Verdun, para que fosse educado por um outro missionário que veio antes dele, Johann Henri Pestalozzi, com o seu novo método de ensino, o método heurístico, o método que aposentava a palmatória, os castigos, a opressão ao estudante. Muito pelo contrário, dava liberdade, aguçando as suas curiosidades, o gosto pela pesquisa, visando que o aluno se dedicasse mais intensamente àquelas matérias que ele mais se identificava, fazendo com que o aluno se apaixonasse, amasse o estudo para que, posteriormente, viesse a amar também o seu trabalho. O jovem Hippolyte, desde o início, demonstrou ser uma criança genial, pois ele não escolhia a matéria, ele se dedicava profundamente a todas as matérias. A sua sede de saber era impressionante. Tanto é que aos 14 anos ele já auxiliava o seu mestre, dando aula no Castelo de Verdun aos alunos mais novos. Em apenas 10 anos de estudo, ele absorveu todos os conhecimentos que Pestalozzi poderia lhe passar, gabaritando, se tornando especializado em matérias como anatomia, astrologia, análise, química, física, matemática, retórica, entre outras mais, além de se tornar um poliglota, pois além da sua língua original, o francês, passou a ser profundo conhecedor do inglês, do alemão, do italiano, do espanhol e do holandês. Um verdadeiro gênio. Aos 20 anos, em 1824, retorna para a França e se estabelece em Paris. Já naquele primeiro ano, já dando aulas, ele publica um livro onde propunha uma reforma no sistema educacional da França. Uma reforma como Jean Hus fez tantos séculos antes. Que ele foi responsável, John Hus, pela reforma na língua tcheca. Ele, que também fora um educador, retorna como educador. E então, 1826, 2 anos depois, ele Hippolyte, já dando aulas em algumas escolas, resolve criar o seu próprio instituto. E cria o Instituto Rivail de Ensino, em sociedade com um tio. Vida seguindo, 1832, 6 anos após, ele casa-se com Amélie Gabrielle Boudot, aquela companheira com C maiúsculo que o acompanhou até os últimos momentos, sempre ali participativa, sempre no apoio em todas as horas. A vida não ia muito fácil, pois as finanças do Instituto não eram boas. Muito em culpa do seu tio, que tinha uma administração duvidosa, ele era um extremo gastador nos caros balneários franceses, mas também, em parte, por responsabilidade do próprio Hippolyte, pois a sua generosidade era tamanha que aqueles alunos que perdiam a capacidade de pagar não eram retirados do Instituto. E aqueles que batiam à sua porta
querendo estudar, mas não tinham condições, eram admitidos. Assim, com os custos se elevando e as receitas não acompanhando, em 1836 não teve jeito e foi fechado. Foi à falência o Instituto Rivaio de Ensino. Nada acontece por acaso. Ele, um homem cujo dia parecia ter mais de 25 horas, trabalhava dando aulas em colégios. Para compor a renda, continuava também dando aulas particulares em casa de todas aquelas matérias em que era especializado. Trabalhava também como tradutor em diversas obras, nas diversas línguas que dominava. Mas, majoritariamente, ele gostava de assumir as traduções de obras ligadas à ética e à moral. Favoritamente, as de Fénelon, ele gostava muito de fazer. Publicava também, escrevia também os seus livros. Publicou diversas obras, todas voltadas à educação, o que fez com que ele fosse atingindo cada vez mais notoriedade com o seu nome no meio cultural da França. Lembremos-nos que Paris, à época, era a cidade-luz, o centro cultural do mundo. Colecionou inúmeros diplomas, participava de diversas sociedades científicas naturais. Mas dois dos seus livros atingiram destaque. O primeiro, ele percebeu que os seus alunos, que tinham dificuldade na matemática, ele percebeu que a origem da dificuldade estava lá atrás, lá no início. A aritmética mal aprendida. Ele elaborou um manual de aritmética simples, facilitando o aprendizado da aritmética. De tamanho êxito, esse manual passou a ser utilizado por quase todas as escolas francesas por 30 anos. Elaborou também um livro de gramática da língua francesa. De tamanho destaque, de tamanho conteúdo, que a conceituada Universidade de Sorbonne adotou este livro como sendo o livro de gramática da língua francesa por 40 anos consecutivos. Como disse, o seu dia parecia que tinha mais de 24 horas, porque com todas essas atividades a pleno vapor, ele ainda continuava ávido por novos conhecimentos. Foi quando tomou ciência do magnetismo, a nova ciência, e passou a estudar o magnetismo e se tornou um magnetizador. Magnetismo, que é aquela ciência em que ensina que uma pessoa tem a capacidade de transferir a sua energia a outra pessoa, favorecendo-a. Como fazemos nos passes, nas casas espíritas. No entanto, nas casas espíritas, o que há de diferente é que ali o passista, treinado para a aplicação correta do passe, ele está ali sendo acompanhado de um benfeitor que enriquece os fluidos do passista, enriquece espiritualmente aqueles fluidos. Nisso chegamos a meados do século. E eis que se fez valer uma profecia de Jesus. Quando Jesus, certa vez, afirmou que se os meus discípulos forem calados, as pedras falarão. E os discípulos foram calados. O cristianismo primitivo, aquele em que Jesus determinou aos seus discípulos: ide e divulgai pelo mundo tudo o que eu vos ensinei. O cristianismo de amor, de caridade, de acolhimento incondicional. Ao longo dos anos, ao longo das décadas, ao longo dos séculos, ele foi sendo adulterado. Adulterado para que fosse utilizado como instrumento de dominação
política das massas. Foi totalmente adulterado. Os discípulos foram calados e as pedras começaram a falar. Os túmulos começaram a falar. O Espírito Verdade, comandando uma constelação de espíritos da mais alta hierarquia, abrem os canais mediúnicos aos 4 cantos do mundo. Os fenômenos, atraindo a curiosidade de todos, começam a acontecer. Na América foi no vilarejo de Hydesville, estado de Nova York. Ali, um pastor metodista, John Fox, se estabelece com a sua esposa e filhas numa casa. Alguns meses depois, de vida tranquila naquela casa, começam a ocorrer as batidas à noite, batidas no assoalho, nas paredes, no teto, nas portas. A início foi algo curioso, mas com o decorrer, naturalmente as meninas ficaram temerosas. Isto estamos na noite de 31 de março de 1848. E muito provavelmente intuída por um espírito benfeitor, a senhora Fox dirige à fonte daquela batida, daquele som, a seguinte pergunta: se existe aí uma inteligência tentando comunicar-se, responda assim com uma única batida. Imediatamente a resposta. Então a senhora Fox atribuiu o código sim para uma batida e não para 2. E naquela noite foram dezenas de perguntas, todas respondidas com sim e não. Na última pergunta, pediu autorização para que trouxesse vizinhos na noite seguinte, para que continuasse ali com os questionamentos, e a resposta foi positiva. E naquelas noites de vindouras, foram tantas e tantas e tantas perguntas respondidas com sim e não, que acabaram levantando a história, a origem daquele espírito, que houvera, tempos antes, sido assassinado ali, naquela casa, e o seu corpo ocultado na parede da adega. Paralelamente a isso, na Europa e em outras partes do mundo, começam a acontecer os fenômenos das mesas flutuantes, as mesas que flutuavam. Aquilo se tornou um frenesi. Era um instrumento, era utilizado como diversão noturna nas diversas cidades da Europa. Ocorria que eram pequenas mesas do tipo pé de galo, redondas, com aquelas mesas de 3 pés, onde as pessoas se reuniam ao redor, colocavam suavemente as mãos sobre a mesa, e a mesa rompia a atração da gravidade e flutuava. Mais adiante, as mesas começaram a também responder perguntas com sim e não, tocando com um determinado pé para sim, com outro determinado para não. Chegamos aí em 1854. Foi quando, pela primeira vez, Hippolyte Léon fora convidado por um amigo, o senhor Fortier, também um companheiro de magnetismo, ele também era um magnetizador, convidou a Hippolyte para que fossem a uma dessas reuniões onde as mesas flutuavam. E ele foi. Era um homem ávido por conhecimento, um cientista, e chegando lá, observou, analisou com tudo aquilo que a sua mente treinada poderia analisar. Mas não viu nada demais naquele primeiro momento. Ali não haviam respostas ainda. E concluiu que aquilo era mais uma potencialidade do magnetismo humano. Pois quando pessoas reunidas conseguiam colocar aí a sua energia magnética, aquilo neutralizava de alguma forma a atração da gravidade. Foi a sua conclusão inicial. No entanto, alguns meses depois, já em 1855, o amigo lhe chama para ir a uma outra reunião. Diferente. Não é à guisa de diversão,
São reuniões sérias. Numa família que já pratica essa reunião há alguns anos. E lá existe uma diferença. As mesas respondem às perguntas, pois os espíritos respondem através da mesa. Hipólito foi. Foi um pouco cético, mas foi para testemunhar aquilo. E quando chegou lá, viu que realmente a mesa respondia, não mais com pancadas ou com colocações de pé, mas já com a psicografia indireta, aquela onde eles colocavam um cestinho sobre a mesa, com um lápis, uma pena presa ao cesto, e as médiuns colocavam levemente os dedos sobre o cestinho, e a cada pergunta o cestinho ia escrevendo as respostas. Similar àquela brincadeira do copo, que muitas vezes se faz aqui no Brasil, uma brincadeira que não deve ser feita, porque nenhum espírito sério se propõe àquilo. Na melhor das hipóteses, teria ali um brincalhão, mas sabe lá Deus que tipo de espírito poderia estar ali vinculando as pessoas. Mas então, retornando àquela noite, ele percebeu que as respostas eram dadas. Mas com a sua mente analítica concluiu: se são verdadeiramente os espíritos daqueles que aqui viveram, eu não precisarei verbalizar a minha pergunta. Farei uma pergunta mental e eles hão de me ouvir. E ele fez a pergunta mental e a mesa respondeu corretamente. Começou a ver seriedade naquilo. Se interessou pela coisa e passou a ser um frequentador assíduo daquelas reuniões, tanto naquela casa como em outras também reputadas como sérias. Mas dentro com a sua capacidade questionativa, analítica, ele testou a coisa e começou a fazer perguntas em outras línguas que ele dominava, mas que as pessoas presentes não. Fazia pergunta na língua que ele escolhia e a mesa respondia corretamente no francês. Fazia perguntas sobre aquelas matérias que ele dominava, astronomia, anatomia, fosse o que fosse, e as mesas respondiam. Viu verdadeiramente seriedade na coisa e passou a se dedicar àquelas reuniões. Até que numa determinada reunião, o espírito comunicante dá 3 vivas ao grande apóstolo Hipólito. Ele pergunta o porquê da deferência e o espírito se apresenta como Zéfiro, um antigo companheiro de muitos e muitos séculos passados, décadas antes de Cristo, quando os dois eram companheiros na civilização celta, ali mesmo nas Gálias, onde atualmente é a França. E que ele, Hipólito, era um sacerdote celta, um druida, e que respondia pelo nome de Allan Kardec. E que veio sendo preparado ao longo dos séculos para a grande missão. A missão que lhe foi concedida nesta encarnação, a de ser aquele que fará a codificação da nova doutrina, a doutrina que será transmitida pelos espíritos, a doutrina dos espíritos, o que mais tarde ele, Allan Kardec, criou a palavra espiritismo para designar esta doutrina. E diante deste comunicado, ele, Hipólito, abraçou a obra com toda a sua força, com toda a sua responsabilidade. Recebeu mais, em torno de 50 cadernos daquelas famílias que já trabalhavam nisso ao longo de muitas e muitas reuniões, estudou os 50 cadernos, ampliando a sua cultura sobre o assunto, de modo a lhe capacitar mais e mais para a obra da codificação. E a obra começou a acontecer. Até que no dia 12 de junho de 1856, houve a transmissão
psicofônica do próprio comandante-chefe da operação, o Espírito Verdade. E ali, em psicofonia, pergunta a Hipólite se ele desejava fazer algum questionamento. Hipólite, muito humildemente, diz: ó bom Espírito, bem sabes que abracei a missão que me foi passada, mas não consigo compreender o porquê de um servo trabalhador, ao invés de ser um servo trabalhador, me foi concedido a colocação de missionário-chefe, quando tantas outras pessoas mais capacitadas que eu poderiam ocupar isto. E o Espírito Verdade confirma que sim, era ele o missionário-chefe, e que mais tarde novas informações lhe seriam reveladas e ele entenderia o porquê de tudo. Disse ainda mais. Disse que se preparasse, pois a sua missão abalaria o mundo, a sua obra abalaria o mundo. Que se preparasse com a cota máxima de sacrifício. Sacrifício do seu trabalho, sacrifício do seu tempo, sacrifício da sua saúde e até mesmo da sua vida. Advertiu para que não antecipasse nenhuma informação a ninguém, pois todas as informações deveriam ser apresentadas de uma só vez quando a obra estivesse concluída. Disse mais que ele confiasse naquela pleiade de espíritos responsáveis pela codificação, espíritos da mais alta categoria, como São Luís, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São João Evangelista, Fenelon, Swedenborg, Sócrates, Platão e muitos outros que preferiram utilizar pseudônimos, como é o caso de Emmanuel e de Joana, que ali também deixaram a sua participação, as suas participações utilizando pseudônimos. Concluiu aquele diálogo o Espírito Verdade, dizendo-lhe que estaria a partir daquela data disponível a ele a cada 30 dias por 15 minutos, para que ele pudesse dirimir todo e qualquer tipo de dúvida diretamente com ele, o Espírito Verdade. 10 meses depois, chegamos no dia 18 de abril de 1857, um sábado chuvoso, na Galeria Orleans. Na livraria Danty são colocados à vitrine 2 exemplares do Livro dos Espíritos, assinado por um desconhecido Allan Kardec. Mas por quê? Por que ele, Hipólite, que tinha o seu nome com notoriedade como escritor no meio cultural da França, por que ele não assinou com o seu nome, e sim com o seu antigo nome, Allan Kardec? Por 2 motivos. O primeiro, por humildade, pois não se considerava o autor da obra, e sim o codificador, pois a obra era dos espíritos. O segundo motivo é pela valorização que ele dava ao próprio conteúdo da obra, pois ele percebeu que o conteúdo era tão magnífico que a obra não precisaria de nenhum empurrãozinho do nome Hipólite, pois ela venceria por si mesma. E foi um sucesso absoluto naquela sua primeira edição, com apenas 501 perguntas e respostas dos espíritos. Foi um sucesso absoluto. Naquela época, é bom lembrar, a influência, o poder da igreja ainda era muito forte. E todo e qualquer livro, de qualquer assunto, para que fosse publicado, tinha que passar pela censura da igreja.
E o Livro dos Espíritos teve que cumprir essa exigência. E foi levado a um abade censor para que ele lesse a obra e aprovasse ou não. Muito provavelmente, ali, intuído pelos bons espíritos, o abade não viu nada demais naquela obra e deu o selo de aprovação para a publicação. As obras que não eram aprovadas, elas passavam para uma lista negra chamada Index Prohibitorium e jamais poderiam ser publicadas. No ano seguinte, no dia 1º de janeiro de 1858, Allan Kardec lança a primeira edição da Revista Espírita, um periódico mensal ininterrupto por quase 12 anos. A cada mês, um lançamento. Ao final de cada ano, ele pegava os 12 exemplares da Revista Espírita e compilava num único livro, Revista Espírita 1858, 59, 60 e assim em diante. Ainda naquele ano de 1858, as reuniões majoritariamente passaram a ocorrer na casa, no apartamento de Hippolyte, agora Allan Kardec. Mas as instalações permitiam, com relativo conforto, até 15 pessoas. Mas as reuniões já estavam em torno de 30 pessoas. Vinham príncipes de outros países, curiosos pela nova ciência, pelo espiritismo, estudiosos de todos os lados queriam participar das reuniões. Foi então que, no dia 1º de abril de 1858, foi inaugurada por Allan Kardec, em companhia daqueles seguidores fiéis, aqueles homens cultos, interessados também nos novos estudos, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, também conhecida como Sociedade Espírita de Paris. Em março de 1860, Allan Kardec publica a segunda edição do Livro dos Espíritos, com uma nova formatação, ampliada de 501 perguntas para 1019 perguntas e respostas, devidamente divididas em quatro partes, sabiamente dividido em 4 partes. Esta formatação passou a ser a definitiva. É ela que encontramos até hoje nas nossas prateleiras. Ali, aquelas 4 partes, divididas em 1019 perguntas. A primeira parte, quanto às causas primárias, a origem de tudo, a origem de quem é Deus, o que é o mundo, o que é o universo, e assim vão, o que é o espírito, tantas e tantas informações. A segunda parte, com o título do mundo dos espíritos, nos explicando tudo sobre as relações no mundo dos espíritos. A terceira parte, quanto às éticas morais. E a última parte, as leis morais. E a última parte, das esperanças e consolações. Cada uma dessas partes foram tão importantes, que na realidade, obrigatoriamente, se transformaram em mais um livro, cada uma delas. Mais 4 livros, que junto ao primeiro formam o Pentateuco kardeciano. Em janeiro de 1861, Allan Kardec lança o Livro dos Médiuns, alusivo, continuidade ampliada da segunda parte do Livro dos Espíritos. Ainda naquele ano de 1861, mais precisamente, no dia 9 de outubro de 1861, ocorre algo que se tornou muito importante: o Auto de Fé de Barcelona. Ocorre que os livros de Allan Kardec, as suas publicações,
estavam correndo o mundo as notícias. E um livreiro de Barcelona encomendou 300 obras a Kardec. E essas obras, quando chegaram a Barcelona, foram confiscadas por ordem do bispo de Barcelona, Dom Palau. Allan Kardec tinha o selo de aprovação da igreja. E o bispo dizia que as obras eram contra a igreja. Como ele tinha o selo, ele resolveu que entraria judicialmente contra. Mas os espíritos disseram: deixe estar, não faça nada. E então Dom Palau resolveu fazer daquilo um espetáculo exemplar de proteção à Santa Amada Igreja contra as obras tidas como obras ruins. E então fez um auto de inquisição com direito à fogueira, onde seriam queimados os livros, as obras. Convidou autoridades para o evento. O evento tinha um carrasco vestido a rigor, um carrasco vestido a rigor, que atereia a fogo, e a participação do público para que pudesse também testemunhar aquilo. Quando foi tocado o fogo, a reação do público foi de vaia, de revolta. E aquele auto de fé foi a maior propaganda das obras de Kardec, pois as notícias correram todas as cidades da Europa. E existe um ditado que diz: o que é proibido é cobiçado. Quem mais não queria possuir uma obra de Kardec, aquela obra proibida, condenada pela igreja em Barcelona? Aguçou a curiosidade. No ano seguinte, 1862, Dom Palau desencarna. Algum tempo depois, numa reunião mediúnica na Sociedade Espírita de Paris, ele faz a comunicação através da médium Hermance Dufault, onde ele pede perdão pelas suas atitudes, pois não tinha ideia da grandiosidade da obra. Abril de 1864. Allan Kardec oferece ao mundo o Evangelho segundo o Espiritismo, um verdadeiro roteiro de bem viver, pois ele é a continuidade daquela terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais, ali neste Evangelho, de forma extremamente explicada, venha nos fornecer os ensinamentos morais do Cristo. Não faz alusão às profecias de Jesus, não faz alusão às profecias, às demais ocorrências colocadas por Jesus, senão aos ensinamentos morais que eram inquestionáveis. Aos milagres de Jesus praticamente não faz alusão, porque seria questionado por qualquer outra fé. Quem prova que Jesus fez aquilo? Alguém documentou, alguém viu, alguém fotografou, tirou selfie? Mas os ensinamentos morais do Cristo são inquestionáveis por qualquer religião. No ano de 1865, logo no ano seguinte, em agosto de 1865, ele publica O Céu e o Inferno, obra alusiva à quarta parte do Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações, era o título. Nesta obra, Céu e Inferno, ele coloca uma pá de cal nas penas eternas, no conceito de inferno. Mostra-nos que Deus é um Deus de bondade, de justiça, um Deus que não castiga, e que todas as nossas vicissitudes são provas que foram criadas pela necessidade dos nossos comportamentos. Ensina-nos o mecanismo da nossa evolução, o erro cometido, o arrependimento e a reparação. Apresenta-nos o Código Penal da vida futura, 33 artigos claros, simples, diretos, onde ali percebemos toda a beleza da justiça de Deus.
além de diversos depoimentos de diversos espíritos, espíritos malfeitores, espíritos medianos, espíritos brincalhões, espíritos suicidas e de benfeitores, para nos mostrar como é a diferença de uma desencarnação para outra, para cada um desse tipo de espírito. E por fim, em janeiro de 1868, a última obra do Pentateuco, Gênese, que, como o próprio nome diz, a origem, que se reporta de forma ampliada ao que for abordado na primeira parte do Livro dos Espíritos, tá? Das causas primárias, ali um apanhado geral de tantas informações, uma leitura imperdível, aliás, todas elas, leituras imperdíveis e na sequência, a começar pelo Livro dos Espíritos e finalizar na Gênese. No ano seguinte, na noite de 31 de março de 1869, ali trabalhando em mais uma edição da Revista Espírita, rompe-lhe um aneurisma e ele desencarna. Desencarnou com cerca de 8 milhões de seguidores. Quando eu vi esse número, 8 milhões, eu não sabia se esse número era grande, se era pequeno. E fui buscar uma referência. Pesquisei a população da Europa. À época, consegui alguns anos depois, na realidade 31 anos depois, o censo da Europa de 1900. A Europa tinha pouco mais de 300 milhões de habitantes, dos quais 8 milhões, algo em torno de 2,6%, 2,7%, já eram seguidores de Allan Kardec. Foi sepultado no cemitério de Père-Lachaise, em Paris, e o seu túmulo, erguido em formato daqueles dolmes celtas, onde lá encontramos a inscrição: morrer, nascer, morrer, renascer de novo, progredir sempre. Tal é a lei. Lembramos de uma colocação feita no Evangelho segundo o Espiritismo, 1860, pelo próprio comandante da operação, o Espírito Verdade, quando nos forneceu os 2 ensinamentos básicos do Espírita. Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Amor e sabedoria. Amor e sabedoria que formam as 2 asas que nos permitirão alçar voo no nosso processo de elevação. Nenhum pássaro voa com uma asa só, ou com uma asa forte e a outra fraca. Mostra-nos o Espírito de Verdade que precisamos desenvolver a cada dia a nossa capacidade, ampliar a nossa capacidade de amar. Amar, amar e amar cada vez mais. E que precisamos, sim, ter a responsabilidade da instrução, da leitura, do aprendizado, não só da doutrina espírita, de uma forma mais ampla, mas aqui, na doutrina espírita, recebemos um ferramental enorme para a nossa reforma íntima. E quanto mais nos reformamos, mais ampliamos a nossa capacidade de amar. E assim vamos fortalecendo essas 2 grandes asas. Era uma propriedade rural. Uma grande propriedade. Ali servia como uma granja. Uma granja que criava essas aves rasteiras, essas aves que não voam. Galinhas, galinholas, patinhos. E aquele proprietário as criava ao natural, soltas. Eis que um belo dia, ele, caminhando pela sua propriedade, embaixo de uma grande árvore, na relva, ele vê ali um ovo. Mas era um ovo diferente,
Não era de galinha, não era de pata. Era um ovo diferente. E levou o ovo, pela curiosidade, e colocou o ovo para chocar junto com os ovos das galinhas. E em determinado momento, como os demais, o ovo rachou e ali abriu com uma avezinha pequena, feia, implume, olhuda, bicuda, como toda ave quando nasce. Ele não conseguiu, no primeiro momento, perceber que tipo de ave era. Mas assumiu a responsabilidade de alimentá-la, tentou com grãos, não conseguiu, tentou com proteína animal e conseguiu. Era carnívora. E com o passar dos dias, a formatação do bico, ele começou a perceber que era um filhote de águia. E na sua experiência, colocou a águia para que fosse criada junto com os pintos, ali caminhando, ciscando, buscando o seu alimento na terra, na relva. E assim ela ia, pegava os insetos e ia se alimentando. As semanas foram passando. E os pintinhos já se tornando frangote. E aquele filhote de águia, já também com o novo corpo se formando. E eis que numa linda manhã de azul anil, aquele céu sem uma única nuvem, uma linda e grande águia real aponta lá nas alturas e vem numa espiral descendente e vem vindo, vem descendo, 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 e quando se aproxima, lança o seu grito, o seu brado. Todas as aves, por instinto, se encolheram e ficaram caladas, imóveis, para que não despertasse a atenção do predador. Todas menos uma. Aquele filhote de águia entra num frenesi e começa a bater as suas asas, ali olhando para aquela águia real. Mas ele não estava pronto. As suas plumas não estavam completas. A sua musculatura não era fortalecida. Ele batia as asas, mas não alçava voo. E aquela águia real, depois de algum tempo, inverte a espiral, sobe, sobe, desaparece na infinitude do azul. Algum tempo depois, ela retorna, igualmente numa manhã de azul anil. Desce em sua espiral. E a determinada altura lança o seu brado. Todas se encolhem novamente. Já galinhas adultas, patos adultos, menos aquela jovem águia. Já com as asas prontas, as plumas prontas, a musculatura desenvolvida, ela começa num frenesi a bater as suas asas e alça voo em direção à águia real. E no que ela se aproxima da águia real, a águia inverte a sua espiral para a ascendente. E ambas sobem e desaparecem na infinitude. Há 2000 anos, uma águia real desceu sobre nós. Jesus de Nazaré lançou o seu brado. Pela sua palavra, nos fez o chamamento. Não estávamos prontos. Pouquíssimos de nós estavam preparados, mas nós não estávamos prontos para atender aquele chamamento. E a águia real retorna à infinitude. 19 séculos e meio depois, a águia real novamente desce sobre nós. Vem trazer o Consolador prometido, o Espiritismo, que vem para nos dar os meios para formar as nossas últimas plumas, a fortalecer as nossas últimas musculaturas, para que possamos, tão logo possível, acompanhá-lo no movimento às alturas. Amor e sabedoria formam as nossas duas grandes asas, que nos permitirão
completar aquilo que o apóstolo Paulo nos falou em sua carta. De um dia atingirmos a felicidade de estarmos face a face com Jesus. Que possamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Maria Santíssima e a Jesus, nosso Mestre Senhor. Agradecendo ao emérito codificador Allan Kardec pelo trabalho desenvolvido, que nos deu esse instrumental maravilhoso, esta doutrina de tanto amor, de tanto esclarecimento, para que possamos utilizá-lo na nossa reforma íntima, que nos possibilitará alçar voo. Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre amado, agradecemos uma vez mais, Senhor, pela possibilidade desta reunião, deste reencontro em torno dos ensinamentos da Tua doutrina. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de, nesta encarnação, termos o contato com esta doutrina tão maravilhosa. Não que sejamos privilegiados, muito pelo contrário. Certamente somos os mais necessitados, os mais endividados que pela Tua misericórdia nos forneceste este remédio necessário para que possamos reparar o tempo perdido. Ó Mestre querido, amplia, Senhor, as nossas capacidades e que possamos, acima de tudo, vivenciar os Teus ensinamentos, não transformá-los em ornamentos na veste de cristão, mas sim utilizarmos no dia a dia para que possamos ter a graça de, ao final de cada dia, na nossa autoavaliação, percebermos que estamos um pouquinho melhores do que ontem, para que um dia possamos estar junto a Ti e ao Pai. Abençoa, Senhor, a cada um desses lares que ora está conectado conosco. Que todos esses possam se sentir abraçados pelos seus mentores espirituais, teus emissários de luz, Jesus, e que a sua paz se faça sempre presente em nossos corações, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos, novamente muito obrigado à casa pela oportunidade, é com muito carinho e com muito amor. Fiquem com Deus, com muita saúde e com muita paz.